Seja bem-vindo ao canal da FAESP. Estamos em mais um programa no ar com a FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, mantida pela nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo. Neste programa, temos aqui a grata oportunidade de receber o professor Rodrigo Ursino. Professor e pastor Rodrigo Ursino, seja bem-vindo ao nosso programa. Amém, professor Wilson. É sempre uma alegria estarmos nesse programa e com certeza estou animado. O programa de hoje vai render bastante. Sem dúvida, professor Rodrigo. Hoje nós estamos com mais um entrevistado. Quem hoje conosco veio para conversarmos aqui, dialogarmos e refletirmos é o nosso querido amigo doutor Leonardo Dantas Costa. Irmão Leonardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, pastor Wilson, pastor Rodrigo. Um grande prazer estar com vocês, uma honra. Primeiro porque vocês são grandes amigos, então é ótimo bater um papo, a gente estar junto aqui. Segundo, pela oportunidade da gente falar um pouco da palavra de Deus, que sempre é única, né? Um momento sempre único para nós. Muito bem. Nosso querido irmão Leonardo Dantas Costa, doutor, bacharel em Direito pela USP, ele hoje participará do nosso programa porque recentemente, querido professor Rodrigo Ursino, recentemente ele produziu uma obra, estou com ela aqui em mãos, um livro, lançou o seu livro, Reflexões em Tempo de Pandemia, um ensaio sobre nós, Deus e esperança durante a crise do novo coronavírus. Você já tem o seu livro, professor Rodrigo? Eu estou com ele em mãos, né, já, e com certeza um livro muito produtivo, que traz reflexões, como o próprio título diz, sobre esse tempo que nós estamos vivenciando, um tempo dificílimo, e que traz muito sofrimento, claro, consequentemente, mas as reflexões aí contidas nos trazem esperança, e com certeza o papo hoje vai girar em torno desse livro, que com certeza também vai trazer muitas ideias importantes para aqueles que estão nos acompanhando agora e no cunho teológico, obviamente, né, filosófico, e também para trazer aí uma motivação, uma experiência de vida mais espiritual, que é o desejo de Deus para nós através de momentos difíceis, né, que a gente enfrenta. Com certeza, uma bênção para todos nós. Muito bem. Querido doutor Leonardo, Léo Dantas. Léo fica mais confortável. Vamos deixar o Léo, né, bem formal aqui, Melhor. somos amigos. Querido Léo, queremos saber um pouquinho sobre a biografia do autor e nós estamos com a oportunidade aqui de tê-lo em nossa programação. Conte-nos um pouquinho sobre você. Bom, essa é uma das perguntas difíceis da gente responder, né? Falar um pouco sobre nós. Mas, como você já disse, eu sou formado em Direito, sou advogado, mas antes de tudo isso, na verdade, sou um jovem cristão, salvo por Jesus Cristo, que ama a palavra de Deus, ama conhecer a Deus, que eu congrego na Assembleia de Deus no Ministério do Belém, em Guarulhos. Sou uma pessoa extremamente apegada à família, aos amigos, e acho que nesse momento de pandemia isso trouxe uma característica minha muito à tona, que é a característica de questionar o porquê das coisas e tentar encontrar o espaço de melhor conforto espiritual dentro de mim em momentos difíceis, né? Então, acho que esse livro tem muito a ver com essa necessidade que eu tenho muitas vezes de questionar e de procurar algumas respostas. E este livro não é o seu primeiro livro, né? Não. Na verdade, é o primeiro livro na área teológica, na área cristã, mas eu tenho um livro publicado na área do direito, um livro sobre delação premiada, que foi meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, na época. Foi publicado em 2016 pela editora Juruá. Que bênção. Querido irmão Léo, nós estamos diante de uma obra, né? Aliás, parabéns, estive aqui no lançamento dessa obra em nossa igreja sede e fiquei ali muito feliz, né, por vê-lo tão jovem já, né, produzindo um trabalho tão importante para a igreja, para os leitores, que é esse trabalho Reflexões em Tempo de Pandemia. O que lhe levou
a escrever sobre esse tema? Eu sei que nós estamos no contexto da pandemia, mas eu digo o que lhe motivou a descobrir um pouco mais sobre esse assunto. Então, pastor Wilson, na verdade, eu não houve uma ideia, assim, eu vou escrever um livro sobre a pandemia. Na verdade, foi mais antes de ser um livro, foi uma necessidade pessoal. No momento em que tudo começou, e acho que para todos nós foi algo um tanto quanto inexplicável, algo que a gente não realmente esperava e nem conseguia compreender muito bem. Até hoje a gente talvez tenha ainda algumas questões em aberto sobre a pandemia. Então, o livro surgiu mais como uma questão pessoal de colocar algumas dúvidas no papel e tentar respondê-las para mim, procurar uma resposta de Deus para algumas coisas. E, em determinado momento, eu vi que essas questões elas poderiam ser compartilhadas, porque eram comuns entre nós e, mais do que isso, porque realmente me ajudaram a passar por esse momento, né? Foram ali os primeiros 2, 3 meses de pandemia em que eu realmente encontrei ali muito conforto naquilo que eu estava produzindo. Não com uma ambição assim de produzir algo para ser publicado, mas uma ambição muito menor, de conseguir entender a situação que a gente vive e buscar ser a minha melhor versão para aquela situação. E aí, quando o livro ficou pronto, não era livro, né? Era assim, mais algumas reflexões que estavam no documento de Word, eu resolvi arriscar. Falei, vamos ver se é publicável, se é algo que vai ajudar só a mim ou se realmente é algo que pode ajudar outras pessoas. E graças a Deus saiu a publicação e fiquei muito feliz com a oportunidade de compartilhar essas ideias com os irmãos. O que eu acho interessante, meus amigos, é que o título do livro, né, traz reflexão. A palavra reflexão é uma palavra que me agrada bastante, né? Que a palavra reflexão ela vem do latim, né, que é refletir, que é flexionar para dentro de si. Então é um momento que você tem consigo mesmo, é onde, como o Léo acabou de falar, você começa a pensar e repensar coisas que às vezes passam despercebidas por nós, mas quando há um tempo como este de sofrimento, de dificuldades extremas e globais, né, de níveis globais, a gente para um pouco para pensar e tentar tirar alguma lição ou várias lições desses momentos. Então, em tempos de pandemia, eu acredito que uma das coisas mais importantes que a gente deve fazer é exatamente refletir. E refletindo, a gente consegue ter esperança, ter uma nova visão do mundo, né, dos acontecimentos e, sem querer adiantar, claro, obviamente de Deus também e de toda a sua soberania que rege, né, o planeta e que fala forte aos nossos corações, né? Sem dúvida, professor Rodrigo. Tem a ver também aqui com o subtema, né? Um ensaio sobre nós. Então, sem dúvida, foi um período que, vamos dizer assim, houve uma certa redescoberta nessa reflexão? Sim, até porque nós estávamos isolados, mas, de certa forma, não deveríamos nos sentir isolados, né? Principalmente nós como igreja. E talvez essa tenha sido uma das principais motivações dessa primeira parte do livro que fala sobre nós. No sentido de que, por mais que você se sinta, de alguma forma, sozinho fisicamente, e foi o que a gente sentiu ali nas primeiras semanas de isolamento, em que realmente a quarentena foi radical, pelo menos aqui em São Paulo, né, nós tivemos uma quarentena radical. Por mais que nós estivéssemos sozinhos fisicamente, a gente conseguiu, como igreja, sentir uma comunhão que eu acho que nunca, pelo menos na minha vida, eu nunca tinha conseguido compreender esse sentido de comunhão, esse sentido de igreja, né? Talvez fosse pelo fato de ser mais necessária a comunhão nesse momento? Provavelmente. E não só mais necessário, mas algo que se tornou mais real, mais palpável, né? Porque a gente sempre teve a noção de igreja como um lugar que você vai. Só que a gente sempre ouviu que não é o templo e o lugar físico que conta como igreja, né? Mas sim aquele templo espiritual que somos nós e que formamos juntos, né? Então, acho que isso ficou muito mais à tona agora, né? Inclusive, isso lembra um pouco também as grandes perseguições que a igreja sofreu, né? Sim, sim. Porque a igreja, em vários momentos, até hoje em alguns países acontece,
a igreja não podia se reunir em lugares públicos, em locais onde as pessoas soubessem que a igreja se reuniria. Então a igreja tinha que se afastar, tinha que se isolar de certa forma, não podia fazer grandes reuniões. E hoje a gente vê que isso também é um reflexo, né? A gente tem vivenciado esse tipo de situação e presenciado também essa forte comunhão que a igreja tinha, né? A igreja inicial, a igreja primitiva, e que nós estamos tendo, né? Como foi bem dito aqui agora, nós temos essa oportunidade, essa é a palavra, oportunidade de trazer à tona os poderes que a comunhão nos confere. Os poderes que a comunhão nos confere, porque em tempos de isolamento, a gente percebe a necessidade de estarmos juntos, né? Presencialmente, né? A gente tem, claro, cultos virtuais, hoje a gente tem a internet que eles não tinham, a tecnologia que eles da igreja primitiva não possuíam. Então isso faz a gente também pensar, né? Pensar em como a gente pode lidar com essa situação e, claro, a igreja ser igreja, né? Apoiar uns aos outros, ajudar uns aos outros e fazer com que a igreja pregue o evangelho por meio da sua prática, não somente por palavras, mas também por atitudes, né? Eu tenho observado, professor Rodrigo, dentro dessa visão que o irmão acaba de passar, que a pandemia ela trouxe naturalmente essa mudança de rotina. Nós estávamos acostumados com uma rotina ali de templo, de liturgia, de culto, de proximidade, de contato físico, né? O aperto de mão, né? O abraço, e tudo isso acabou que sendo rompido por conta da própria pandemia. Você entende que também dentro desse cenário, nós, e aqui a igreja, ela encontrou uma maneira de ser próxima, mesmo estando distante? Com certeza. Certamente a gente conseguiu encontrar esse espaço, né? E aí as redes sociais, elas valem muito agora para a forma como a gente está fazendo igreja depois da pandemia, né? Eu acho que assim, vamos pensar primeiro na época de isolamento completo. Ali a gente viu como a gente consegue realmente manter contato e nos mantermos espiritualmente conectados sem ter ali uma reunião física todos os dias. Lógico, é uma exceção, não é algo que a gente vai viver para sempre. Exato. Mas a gente teve experiências, no setor onde eu congrego, a gente teve experiências de uso de diversas redes sociais, cada grupo usando a rede que melhor convinha para aquele grupo, mas gerando assim uma rede de comunicação que foi incrível. Por exemplo, eu sou líder de adolescentes, a gente usa muito o Instagram, porque é o que a gente consegue se conectar melhor ali com o grupo. E a gente conseguiu, por meio do Instagram, fazer as nossas reuniões alcançarem outros estados, outros países, coisa que a gente nunca imaginaria fazer. Outros grupos usaram muito o WhatsApp, e é incrível, assim, a gente vê oração, período de oração que as pessoas fazem por WhatsApp, mandando oração escrita, e uma comunhão que conseguiu abranger ali a igreja inteira. Então, eu acho que realmente a gente redefiniu um pouco esse lado de comunhão, de estar junto, e pelo que eu vejo, a gente teve muito sucesso como igreja em passar por esse período de isolamento maior. E agora, pensando para o lado da nossa volta, eu vejo que o tempo que nós passamos isolados serviu para que a gente pudesse agora ter uma redescoberta dos próprios cultos, né? Eu reparo o culto presencial com um dinamismo muito maior, não só na liturgia, mas no envolvimento das pessoas com o próprio culto. Hoje a gente vai ouvir o coral cantar e, assim, eu confesso pessoalmente, muitas vezes o coral ia cantar e não é o estilo de música que eu gosto, então eu não prestava muita atenção, apático, ou ficava um pouco apático. Hoje você sente falta, você sente necessidade de ouvir o coral, de ouvir uma orquestra. Então a gente acabou valorizando mais, né, todos os aspectos da nossa liturgia. Então acho que foi muito válido esse tipo de reflexão. Irmão Léo, o senhor acabou de falar sobre essas fases da pandemia, né? Aquela fase mais aguda. Agora é possível que estejamos numa fase um pouco menos aguda, e alguém já começa a falar sobre um normal ou um novo normal. Eu gostaria que, não sei se
foi abordado no livro sobre essa ideia de um novo normal, se você concorda com essa ideia ou não. Então nos fale um pouco sobre isso. Legal. Tem um capítulo no livro que ele chama Normalidade. E realmente a ideia é discutir um pouco sobre esse novo normal, se ele realmente existe e de que forma nós devemos encará-lo, né? Assim, eu sou muito crítico dessa expressão do novo normal. Eu acho que ela não é apropriada. E, em primeiro lugar, eu acho que ela não é apropriada por causa da palavra normal. Quando eu penso em algo normal, eu tenho, para mim, uma expressão muito discriminatória. Quando nós falamos em normal, é porque nós reconhecemos que há um anormal. Exato. Algo que foge ao que nós somos. Está implícito, né? Tá Tem algo normal só normal, existe pela automaticamente anomalia, tem né? algo que é anormal. Exato. E se ele é anormal, a gente faz ali um juízo de valor naturalmente quando reconhece o anormal. Então, para mim, não existe normal. Porque aquilo que eu faço na minha vida e que eu considero como normal para mim não é para outras pessoas. E isso não significa que aquelas pessoas são melhores ou piores do que eu. Algo normal não é absoluto, né? Não. É relativo. Inclusive a Hannah Arendt, né, a grande filósofa judia, trata sobre isso na questão do nazismo, né? Tem um livro que fala sobre a banalidade do mal. E é mais ou menos nessa linha que ela vai, né? Porque tem hora que o mal ele é tão presente que ele acaba se tornando normal. A gente não pode aceitar isso, né? Uhum. E até se o normal é relativo, a gente questiona se realmente ele existe, né? Porque se ele é relativo, cada um tem o seu normal. O que é normal para você? O que é normal para mim? Então, Sim. esse é o perigo, né? A gente não pode relativizar esse tipo de coisa. Né? Mas mesmo assumindo que exista um normal, é muito difícil a gente falar que o que a gente está passando agora seja um novo normal. Primeiro porque, para algo ser normal, todos nós precisamos aceitar isso como uma prática recorrente, uma prática reiterada, que fazemos sem que ninguém nos imponha. Então, vamos assumir que normal realmente exista. Para mim é normal que a sociedade durma no período noturno e não no período diurno. Então, essa é uma prática que a gente faz porque nós compusemos isso. Não existe nenhuma lei, nenhuma obrigação falando você deve dormir à noite. Mas existem aí várias exceções. Tem pessoas que é o inverso, né? Exato. Tem pessoas que trabalham noturno e aí você pega. Essas pessoas que trabalham noturno, eles ganham um adicional. Isso mostra que eles vivem uma exceção. Exatamente. Né? Mas o que a gente vive como novo normal não é composto por nós. São uma série de imposições que nos foram colocadas por causa de uma pandemia. Então, será que realmente a gente vive algo normal ou é algo anormal que foi imposto para esse momento? Porque, para mim, o normal ele precisa ter ali uns checklists que a gente precisa fazer, uns checkpoints, perdão, para a gente falar que ele é normal mesmo. Primeiro, ele precisa ser contínuo, precisa durar durante um certo período. E a gente não sabe se o que a gente vive assim de novo normal vai realmente durar. É imprevisível, né? A gente não sabe quanto tempo que vai durar a pandemia e se ela acabar, se a gente vai realmente adotar essas práticas para sempre. Pode ser que a gente use máscara por mais um ano e meio e pare. Ou pode ser que a gente pare e comece a usar máscara para sempre. Até porque o normal hoje é usar máscara. O normal então, e não era, né? Quem, em sã consciência, diria que aqui, por exemplo, no Brasil, todo mundo estaria de máscara. Então, mas aqui não era normal. Mas, por exemplo, no Japão, já era. Em outros eles países usam já máscara. Então, aí a gente questiona realmente, volta lá atrás para questionar a ideia do normal. Então, eu tenho muitas críticas aí a essa ideia de novo normal. Mas assumindo que essa ideia exista, porque todo mundo fala no novo normal, a gente precisa começar a refletir um pouco o que é esse normal. E para mim, fica muito claro que essa normalidade que a gente chama é uma normalidade do medo. A gente está tornando o medo algo normal para a nossa vida. E, lógico, a nossa vida ela é inerente o risco a ela. Nós vivemos numa sociedade que produz riscos o tempo todo. Desde o momento que você vai se barbear e pode se cortar com a lâmina, até o momento que você sai de carro e pode sofrer um acidente, pode atropelar alguém. A gente vive em riscos constantes. Como dizia o poeta, viver é perigoso. Né? Exatamente. Simples ato de estar vivo já é perigoso. Exato. E quando a gente normaliza uma situação, a gente está normalizando esse risco e incorporando esse risco para a nossa vida. O que sugere em nós? Uma vida de constante ansiedade, de constante medo, de constante assunção de que pode acontecer uma tragédia
quando você pisar para fora da rua. E quando a gente normaliza essas coisas, quando a gente normaliza o risco que a pandemia gera, a gente está normalizando o medo. E isso pode afetar a forma como nós interagimos com Deus, confiamos em Deus. Quando a gente normaliza o medo, a gente pode pensar que a exceção é estar protegido. E esse é um grande problema. Mas essa ideia de assimilar o risco, porque veja bem, nós tivemos aí essa pandemia, iniciou em novembro, né? O meu primeiro caso... Foi em dezembro, salvo engano, o primeiro dezembro, caso. Né? O primeiro caso. Fora do Brasil, né? Isso. Aí isso vem para o Brasil e, num primeiro momento, lockdown. Todo mundo em casa, tal, ninguém podia sair e depois isso vai sendo aí flexibilizado. Você entende que essa assimilação do risco fez com que também a sociedade começasse a conviver com o vírus de uma maneira diferente? Porque antes era conviver tentando, o vírus está lá fora, eu estou aqui dentro. Agora não, agora eu começo a minha rotina, eu começo a desenvolver algumas atividades, mesmo com o risco do vírus. Sim, e a grande questão para mim é que quando a gente começa a ter essa convivência, a gente passa a esquecer um pouco do vírus, né? E é o que a gente vê muitas vezes quando sai na rua, uma realidade que está completamente normal para o velho normal e não para o novo normal. Quando a gente sai na rua e vê aglomeração, as pessoas festas, fazendo festa. Semana passada teve final de campeonato estadual aqui em São Paulo, sai na rua para correr depois do jogo, na rua tomada dos torcedores do time que ganhou, todo mundo sem máscara, todo mundo junto. A gente percebe que a convivência com o vírus se torna corriqueira. E aí a gente se pergunta, poxa, será que realmente esse novo normal ele não seria então uma anormalidade? Ou alguma exceção para algum período? Então, eu gostaria de gerar esse questionamento quanto à ideia do normal, para que a gente não conviva com o medo de forma tão natural, assim, de forma tão banal, da gente olhar para algo que nos faz mal e falar, isso é normal e eu vou gerar uma assimilação disso. Tudo bem, a gente precisa tomar nossas precauções, nós precisamos tomar as medidas de cuidado. Mas, acima de olhar a normalidade do medo, a gente tem que olhar a normalidade da confiança que temos em Deus e naquilo que nós fazemos, na nossa vida, na nossa rotina, nas coisas que nós fazemos para nos proteger. E entender que esse medo, pelo menos no aspecto da pandemia, é um medo temporário. Se Deus quiser, é um medo que vai passar daqui a alguns meses, alguns anos. Nós cremos assim. E, irmão Léo Dantas, o relacionamento com o próximo, né? Essa visão de nós, como é colocado aqui, um ensaio sobre nós. Em que ponto ou em que medida a pandemia ela produziu? E aí eu quero usar a palavra produzir, porque o verbo, porque algo deve ter mudado nessa relação, ou deveria ter mudado nessa relação com o próximo, não? Eu iria mais para a linha do deveria. Eu acho que quando eu escrevia, eu estava no poderia, a gente pode mudar, mas nesse momento, acho que vendo como as coisas desenrolaram, eu sou um pouco mais pessimista e falo que a gente deveria ter mudado com a pandemia, a gente deveria ter refletido um pouco mais no que está acontecendo. Eu acho que o primeiro ponto que poderia e deveria, né, deve ainda produzir mudanças é com relação à nossa empatia com os outros. Eu cito no livro um romance do Philip K. Dick, que é o Blade Runner, né, que é um filme super famoso. E nesse romance, ele conta a história de um caçador de androides, né? Esse caçador de androides vive num futuro, na verdade é 2019, não é futuro mais pra gente, mas é uma época alternativa em que existem humanos ainda na Terra, mas a Terra ela é tomada por uma chuva ácida, por um aspecto todo diferente. E esse caçador de androides é contratado para caçar algumas peças que estão à solta no planeta Terra. E a forma como ele utiliza para identificar os androides é um medidor de empatia. Por quê? Porque os androides não têm capacidade de gerar empatia. Então, ele é como se fosse
um detector de mentira. Ele faz um teste ali com algumas perguntas e a partir dessas perguntas ele consegue identificar a empatia ou não das pessoas. E eu trago um capítulo aqui que chama Androids. E o meu questionamento é justamente esse, o quanto que a pandemia produziu empatia com relação ao próximo. E quando a gente olha assim, para muitas situações que se tornaram comuns durante o período de quarentena, a gente vê uma falta de empatia. A forma como as pessoas usaram as redes sociais, por exemplo, os aplicativos de vídeo, e cada um dançando na sua casa, cada um fazendo ginástica na sua casa, cada um vivendo como se estivesse de férias, como se fosse algo, como se fosse um break que a vida deu para você ficar em casa. Como se fosse férias. Então, por isso que eu falo que a gente deveria ter mudado. Foi uma oportunidade que a gente teve de sentar em casa e sofrer junto com a humanidade. E entender e assimilar as mortes que estavam acontecendo, as pessoas que estavam perdendo parentes. E eu tenho muito para mim que o nosso nível de relacionamento com o vírus vai depender da forma como nós fomos impactados por ele. A forma como o vírus chegou próximo de nós. Aqueles que não tiveram casos na família, e graças a Deus eu não tive também, aqueles que não tiveram uma proximidade tão grande não vão conseguir assimilar o vírus da forma como aqueles que tiveram a perda de um ente querido vão. E acho que essa é a questão da empatia. Independente de ter casos ou não, de ter conhecidos ou não que foram infectados, a gente precisa sentir o que o mundo está sentindo agora. E não porque a gente precisa sofrer juntos, mas porque é bíblico. A gente precisa ter esse sentimento de solidariedade, de chorar com os que choram e de se alegrar com os que se alegram. Né? Como um corpo, e a igreja é um corpo, cada membro é importante para uma função. Só que se um membro não está realizando aquela função direito, se aquele membro foi acometido por alguma coisa, os outros membros também sentem. Se eu estou com dor de cabeça, eu não consigo correr e me exercitar da forma como eu faria sem a dor de cabeça. E talvez isso falte para a gente, um pouco dessa noção de que quando os outros estão sofrendo, eu também preciso assimilar esse sofrimento e levar comigo, que é a empatia. Isso é tão sério, né, que a gente parando para pensar no que você escreve, né, falando dessa relação entre humanos e androides. Muito legal. Uma característica que é peculiar do ser humano é exatamente a empatia, que a Bíblia chama de compaixão. Né, que o termo bíblico ali faz a junção das duas palavras latinas, né, compaixão, paixão é sofrimento. Então, compaixão é sofrer com. E a Bíblia mostra muito isso. Jesus, quando ia curar alguém, o texto sagrado deixa bem claro, e olhando para tal pessoa, moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, se pôs no lugar daquela pessoa, sofreu com ela e por isso a curou. Então, isso é formidável, né? Porque essa maneira que você faz da gente olhar para a vida, comparando os seres humanos com androides, quando nós não temos empatia, quando nós não sofremos com o outro, e quando a dor do outro não nos afeta, isso indica que nós estamos cada vez mais desumanizados. Então isso é muito forte, né, professor? Pensei nisso. Acho que tem a ver até com a própria palavra misericórdia. Sim. De sermos misericordiosos, porque é misericórdia, né? É olhar a miséria do outro com o olhar do coração. Né? Então, é um momento para isso. Se não for esse o momento, qual será? Quando que será, exatamente. Quando será o momento de a gente ter esse sentimento aflorado? Sim, e eu acho que nesse ponto a igreja exerce uma força muito poderosa em nós, né? Porque ela traz à tona para a gente o que está acontecendo. Então, quando a gente está realizando um culto, ou quando chega no seu celular um pedido de oração de algum irmão que perdeu o emprego por causa da pandemia, ou um irmão que está doente, está com vírus, isso desperta você para esse sentimento. Desperta você para entender, opa, está acontecendo alguma coisa com alguém que eu convivo, que está no meu círculo de convivência, de conhecimento. Então, é muito importante a igreja dar esse despertamento para nós acerca do tipo de sentimento que a gente deve ter nesse momento. Faz lembrar uma frase, quando o Léo falava aqui, eu não lembro aqui de cabeça o autor, mas diz mais ou menos assim, que quando a dor do outro não lhe faz sofrer, significa que a sua doença é pior que a dele. Porque se eu vejo alguém sofrendo, eu tendo condição de ajudá-lo, não faço nada, a gente cai no pecado da omissão. Que Tiago diz, sabe fazer o bem, se alguém não pode, faz. né, e faz
e pode fazer o bem e não faz, comete pecado, ou seja, o pecado de não fazer o que Deus mandou. Então essa é uma ideia muito forte que nós devemos trazer à tona e mostrar que o amor de Cristo está em nossos corações, né? Olha, professor Rodrigo, irmão Léo, que bate-papo aqui muito interessante. Muito bom. Viu? Tá muito bom, está muito gostoso e o nosso tempo está correndo. Então eu preciso lhe fazer mais algumas perguntas aqui. Vamos lá. Uma delas é, a pandemia mudou a forma de você compreender Deus? Sim, mudou. Pessoalmente mudou bastante. E acho que mudou num aspecto interessante. Não que eu tenha compreendido mais Deus, mas eu acho que eu compreendi o quão incompreensível Deus é para nós. Isso é importante, né? Porque, é lógico, num momento desse, a gente sempre se questiona acerca de aspectos mais fundamentais ali do que está acontecendo. Por que realmente está acontecendo uma pandemia? Por que as pessoas boas estão sendo afetadas pela pandemia? Por que Deus não as cura? Por que Deus não cura? Nós somos continuistas, né? E muitas vezes em rede social alguém diz assim, peraí, mas vocês não pregam que Jesus cura? Sim, Jesus cura. E tem poder para curar todas as enfermidades, mas nem sempre cura todos os doentes. Sim. Não é? Inclusive, a gente recebe mensagem às vezes, as pessoas assistindo o culto online, que a gente está de máscara, falando, por que vocês estão de máscara? Vocês não acreditam que Deus... E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas acho que essa incompreensão que nós temos acerca de Deus ficou muito clara para mim durante essa pandemia. Eu até cito na introdução a história de Jó. E o quanto que Jó se sentiu satisfeito no momento em que Deus mostrou para Jó que Deus estava muito além do que Jó entendia. E acho que essa, para mim, é uma das principais respostas desse período. Por mais que a gente tenha momentos difíceis, por mais que a gente tenha sofrimentos, o controle que Deus exerce sobre o mundo, sobre a nossa vida, não vai mudar. E ainda que nós não entendamos isso, é tudo bem não entender muitas vezes, porque está fora da nossa compreensão. E a fé é justamente você acreditar em algumas coisas que você não compreende, que você não está vendo, que você acredita por ouvir dizer, porque você crê em algo no futuro. E a fé é justamente, às vezes, você não ter as respostas na sua mão, mas acreditar que aquilo é real. Então, para mim, essa foi a grande questão de uma nova compreensão de Deus. E dentre tantas coisas, Léo, que a gente vê no caso de Jó, né? Que foi talvez um dos personagens que mais sofreu, né, na história bíblica. E dentre tantas curiosidades que temos ali, quando Deus faz perguntas para Jó, porque até então Jó perguntava e Deus estava calado. Quando Deus começou a fazer perguntas para ele, no capítulo 38, 39 ali, são dezenas de perguntas, Jó não respondeu nenhuma sequer. E nem tinha condições de Exatamente. responder. Então, às vezes, quando Deus nos faz perguntas, Ele não nos dá as respostas, mas Ele mostra para nós o nosso lugar, onde nós devemos estar nessa história toda e onde Ele está. A diferença é muito grande. É o desfecho do 42, quando ele diz assim, falei de coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Exato. Ou seja, estava além da minha compreensão e eu quis discursar. Verdade. Não é? E é interessante quando da sua resposta, né? Eu acabei compreendendo o quanto incompreensivo é o próprio Deus. E, de fato, nós não temos como explicar Deus. Não temos como colocar Deus num site ali de um laboratório. Não é? A gente já trabalhou essa temática aqui outras vezes. Agora, essa forma de Deus controlar, de Deus, porque Deus é soberano, né? A gente vê nas Escrituras Sagradas. Jó é um personagem, aliás, o tema do livro de Jó é porque sofre o justo. Né? E vez por outra ele sofre, mas até mesmo no sofrimento Deus se revela e se mostra grandioso como é. Sim, uma das coisas que eu tenho falado durante esse tempo de pandemia, né, palestras e cultos, é que nesses momentos a gente percebe que nós temos uma visão apenas de partes da história, né? Nós só vemos um pequeno fio da grande tapeçaria que é a vida. Deus não, Deus vê todo o conjunto, né? Deus é a fábrica inteira. A gente só vê um fiozinho ali do tapete. Então a gente não consegue entender, porque a gente só tem uma visão limitada das coisas. Deus, como vê o todo e não erra, que é o que a gente tem que ter em mente, Deus, apesar de eu não compreendê-lo, eu tenho que saber que a vontade dele é perfeita, boa, agradável e que ele não falha, que ele não erra. Então
eu tenho que me tranquilizar, Sim. mesmo não entendendo o processo que Deus está usando, não sei para quê, né? Mas eu tenho que ter fé, como o Léo acabou de dizer, ter fé é o segredo, de que Deus sabe e vai fazer sempre o melhor por nós. Isso quebra um pouco algumas expectativas que a gente tem com relação a Deus, né? E acho que nós temos muito essa expectativa de que, porque nós somos cristãos, porque nós acreditamos em Deus, a nossa vida sempre vai estar em um ponto de equilíbrio e se desequilibrar, Deus vai fazer uma ação completamente miraculosa para nos tirar desse desequilíbrio. E muito do que eu pensei e refleti nesses tempos foi o quanto que realmente essa ação miraculosa muitas vezes não acontece de uma forma visível e da forma como a gente quer, mas acontece dentro de nós, né? Como uma compreensão nova acerca das coisas que nós passamos. E um dos capítulos ele chama a inação, e eu discuto justamente isso, a forma como nós muitas vezes esperamos ações de Deus, e Deus escolhe não agir da forma como a gente pensa que Ele age, mas existe uma ação que é um pouco mais... intra. Isso, mais intra, mais pessoal e um pouco menos perceptível para nós. E a gente não está acostumado com isso, porque a gente vive, desde criança, ouvindo a história de que Moisés abriu o Mar Vermelho, de que Abraão foi pai com 100 anos, que Davi matou um gigante com uma pedrinha. E a gente acha que essa é a regra, que a regra é que as coisas aconteçam de forma miraculosa e sobrenatural. Mas o sobrenatural, às vezes, está dentro de nós, né? Não nesses fatos extraordinários que acontecem esporadicamente. Mas Davi, antes de matar o gigante, ele já era um homem segundo o coração de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Por isso é milagre, né? Exato. A maior característica do milagre é exatamente a sua raridade. Se acontece todo dia, deixa de ser Se fosse milagre. frequente, não, exatamente. Essa é normal. Bom, querido irmão Léo, querido professor, pastor Rodrigo Ursino, o nosso tempo de programa ele está acabando. Que pena, né? Puxa. Uma pena mesmo, o assunto muito rico, num momento muito oportuno, né? Um assunto extremamente Exato. relevante. Então eu gostaria que o Dr. Léo, ele deixasse aqui para os nossos telespectadores, né, os nossos internautas, uma mensagem. Que mensagem, após você escrever este livro, você refletir sobre essas questões, fica uma mensagem de otimismo para os nossos leitores do livro? Acho que fica. Acho que por nós termos uma esperança que é Jesus, sempre vai ficar uma mensagem de otimismo. E a primeira delas é mais geral e um pouco mais a longo prazo, que é a ideia de que tudo o que está acontecendo nos chama a atenção para algo maior, que é a proximidade da vinda de Jesus, a proximidade O tempo do fim. do tempo do fim. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que realmente a gente tem indicações de que isso é verdade. E eu deixo uma mensagem de esperança mais relacionada ao que nós podemos fazer com esse momento, que é tentar produzir algum legado. Porque tudo que a gente está passando aqui vai deixar marcas. E é inegável que vai deixar marcas em nós. Algumas marcas vão ser mais fortes, porque nós perdemos pessoas, porque nós sofremos. Outras vão ser mais leves, mas vai deixar algumas marcas. E cabe a nós tratar essas marcas e entender de que forma a gente vai passar com elas. Se elas vão ser marcas que vão gerar vulnerabilidades, não vão deixar que a gente prossiga, ou se vão ser marcas que realmente vão fazer com que nós produzamos algo em cima delas. E se a gente está passando por isso, a gente vai deixar essa história da pandemia para as outras gerações. Então, que nós possamos construir uma história que ajude as outras gerações a ser melhor, né? Que a outra geração que venha depois da gente seja melhor através das experiências que a gente produzir aqui. Então, tanto produzir aqui como igreja, produzir escrevendo, produzir como sociedade, e que a gente possa deixar uma lição, uma marca para as pessoas que vão viver ainda tantas coisas difíceis, espero não uma pandemia, mas coisas tão difíceis quanto. Que interessante, porque talvez uma geração posterior à nossa olhará para esse momento e verá apenas a história deixada, né, o legado. E no meio de uma pandemia, um jovem, ainda jovem, né, diante de nós, né, professor Rodrigo? Um jovem nosso, da nossa igreja, Assembleia de Deus, né, Ministério do Belém, aqui em São Paulo,
deixa aí um tratado, deixa aí um livro escrito, uma obra que, sem dúvida nenhuma, já é muito importante para esse momento e também para a compreensão do que foi esse momento para a próxima geração. Então, os meus parabéns, que Deus siga lhe abençoando, lhe dando esta mente fértil, né? E também esse chamado para a escrita. Deus abençoe sua vida. Amém, pastor Wilson. Grande prazer debater com vocês, apresentar algumas ideias, a gente colocar as ideias aqui juntos. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Prazer e a honra é toda nossa, não é, querido professor Rodrigo? A alegria é sempre nossa, né? Desfrutar da amizade do Léo, como a gente conhece carinhosamente, né? O presbítero Léo, o doutor Léo. E com essa obra publicada pela nossa casa, né? Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, e quem quiser adquirir também pode entrar em contato, tem aí na tela o endereço, né, da nossa editora, e quero agradecer, né, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por ter estado conosco, trazendo aí reflexões tão enriquecedoras para todos aqueles que estão nos acompanhando. Deus abençoe, obrigado. Amém, Rodrigo, obrigado pelas palavras, Amém. É sempre um prazer estar contigo. Amém. Grande amizade. Amém, maravilha. Muito bem. Esse foi o programa com o doutor Léo Dantas, não é? Um amigo que escreveu uma obra tão relevante, tão importante, e hoje nós aqui trabalhamos um pouco essas reflexões. Você, caro internauta, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo, deixe aí também o seu like, deixe a sua opinião e compartilhe do nosso programa. Querendo Deus, numa próxima semana, num próximo momento, nós estaremos novamente aqui com um novo programa com esses temas tão importantes para as nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós ficamos por aqui. Até mais.